Boa noite, Pelotas, boa noite, Zona Sul. Gente, como eu digo sempre para vocês, toda segunda-feira eu adoro isso aqui no programa De Frente com Astro. Aqui eu sempre recebo pessoas maravilhosas, é um mar de gente bonita, de gente inteligente, de gente fazendo o melhor, né, para a nossa região, para o nosso país. Nosso programa vai longe. Hoje temos assim pessoas nos assistindo na Turquia. Temos também em Portugal, como sempre, né, o pessoal de Portugal, da Turquia, sempre mandando abraços e beijos. E hoje disseram que estariam aqui assistindo o nosso convidado. Também o pessoal lá de Curitiba e toda a nossa região aqui, Jaguarão, e aí vai, Pedro Osório. Gente, São Lourenço, é muito gostoso. Bom, como você sabe, aqui a gente sempre apresenta na quadro Literatura, Arte e Poesia, com Jefferson Dickman. Ele é de São Lourenço, mas hoje ele mandou o trabalho dele lá de Curitiba. O Jefferson viaja muito, está sempre pelo país, sempre premiado na literatura. Ele que é o presidente da Academia de Letras, né, Internacional de Letras de São Lourenço, e é premiadíssimo. E há pouco, esse mesmo, acho que ele recebeu a família, brasão da família Dickman, e ele é o primo da grande atriz Carolina Dickman, que vai ser entrevistada por ele aqui para o nosso programa. Daqui um pouco mais também ele. Bom, então, gente, vamos receber aqui hoje o doutor Carlos Alberto Tavares. Boa noite, doutor. Boa noite, Aço. É uma satisfação estar aqui presente no teu ambiente de trabalho, né? Que bom. Falar um pouco sobre medicina, anatomia e a vida acadêmica da UFPA. Que bom, que interessante, né? Anatomia, né? Vai falar da nossa vida, né? Da nossa existência, na verdade, da nossa existência, né? Que é muito importante sobre anatomia, sobre a nossa existência. O doutor Tavares é angiologista. Eu faço clínica geral e angiologia. Sou filho da UFPEL, formei aqui na Faculdade de Medicina da UFPEL em 1977. Sou docente hoje aposentado da UFPEL, mas continuo vinculado pelo cordão umbilical que eu mantenho forte e rígido, né? Essa união. Continuo colaborando com a universidade, com a disciplina ali, na qualidade hoje de professor voluntário. Foram 44 anos de docência, até resolver a criar coragem e assumir a função de aposentado. Hoje, é difícil, né? É difícil, ainda mais quando se faz aquilo com gosto, com amor, e se assume aquele trabalho ali como se fosse uma extensão da sua casa. Eu continuei lá colaborando, estou colaborando e continuarei colaborando. E trabalha com os cursos de... Quais são os cursos e qual área? A disciplina ali de anatomia da UFPEL, ela congrega 11 cursos. 11 cursos da área da saúde, né? Não é só o curso de medicina. Eu, enquanto docente ativo e agora como voluntário colaborador, eu estou vinculado ao curso de medicina e ajudo na psicologia, que é um curso noturno, e a fisioterapia, mediante convites dos colegas que estão lá na docência, como docentes ativos, mas colaborando mais com o curso de medicina, com os quais eu sempre mais me identifiquei. Ali o UFPEL ministra conteúdos de anatomia para medicina, odontologia, nutrição, enfermagem, educação física, licenciatura, bacharelado em educação física, psicologia, terapia ocupacional, ciências biológicas, química forense, farmácia, nutrição, coisas, né? Enfermagem. Né? São tantos cursos que... São áreas afins. São áreas afins da saúde que
são todas elas ministradas, os conteúdos teóricos e práticos ali no campus da saúde, no Fragata, ali ao lado da Coca-Cola e do batalhão do Exército ali. Mas quando se fala em medicina, se fala em todos os cursos, né, gente? Fisioterapia, diversos. Mas quando chega na área da medicina, as pessoas têm aquela coisa, né? A medicina, é difícil entrar na medicina, é complicado, tem que ter muita vocação, tem que estudar muito. Até eu gostaria que desse uma palavra para as pessoas que têm esse sonho de fazer medicina. Eu conheço muita gente que ainda está tentando, está lutando, 4, 5 vestibular e não consegue. É uma dificuldade porque o número de vagas que são disponibilizadas, elas abrangem uma demanda muito grande de candidatos. E hoje a seleção que é feita na UFPEL é feita mediante o Enem, que aí participam candidatos do Brasil inteiro que oferecem a sua classificação nesse processo seletivo, da sua nota, e aquilo é computado e, de acordo com os melhores resultados, vão ocupar aquelas vagas destinadas para aquele curso. É no Brasil inteiro ou é classificado por cidades? Não, o Enem ele é feito nacional, né? De acordo com a nota que ele tira naquela prova, ele é colocado num sistema do SISU, e aí o candidato ele é selecionado de acordo com a pontuação que vai dar direito a alcançar aquela vaga no curso A, B ou C. Nós temos observado, assim, no curso de medicina, que numa turma hoje que entra em torno de 60 alunos, os oriundos daqui do município é em torno de 10, 12, 15 no máximo. O resto é tudo de fora do estado, fora do município aqui é o que predomina, né? O número de candidatos fora do estado é o que ocupa a maior parcela. E hoje houve um sistema já de alguns anos que está sendo usado como critério de seleção, são as reservas de vagas para as cotas, né? Com critérios diversos. Isso. Né? Isso ainda acaba sendo mais um filtro, né, na seleção. Nem sempre aqueles alunos que obtêm as notas melhores, às vezes entram, porque eles não têm aquela ocupação da cota de origem, de escola pública, de baixa renda. São critérios diversos ali que a universidade usa, né, para selecionar tantas vagas para aquelas características que são os cotistas, né? Muitas vezes um cotista entra com uma nota mais baixa do que um não cotista que está naquele processo de seleção da ampla concorrência. Das cotas ali. Né? Exato. É bem complicado, né? Complicado. Gente, olha, até de entender. Foi feito um sistema assim, que é o que é chamado do PAV, que é um programa de avaliação do aluno enquanto no segundo grau, né? Que ele pontua e aquilo ali ele vai adquirindo pontos, né? Que facilita o ingresso para os moradores no município e região aqui da área adjacente de Pelotas, né? Mas o que a gente tem observado, eu sempre... nos primeiros dias de aula fazia tipo uma enquete verbal com o candidato, assim, o aluno, né? O candidato não, o acadêmico. Uhum. Perguntava assim na turma, quem é que é de Pelotas? Levanta a mão. Quem é que fez a primeira vez? Levanta a mão. O que chegava-se à conclusão? Que uns 10, 12 eram daqui, do município, os restantes 30 e tantos, 40, eram de fora do município e de fora do estado, muita gente de São Paulo, muita gente de Minas Gerais, e Rio de Janeiro, até do Nordeste, e a maioria, eu digo assim, que 70% dos que lá estão cursando a Faculdade de Medicina, eles já estavam tentando no mínimo 3 vezes. É porque a concorrência é grande, né? Grande. Eu não sei se bem se sim, é a concorrência, né? Porque tem que estudar muito para atingir uma nota. Eu sei que às vezes eu tinha 9, não sei o que e não consegui entrar. Não entrou, exatamente.
A diferença, às vezes, é décimos e o candidato não entra, né, pelaquela diferença de décimos. Realmente tem que estudar bastante nesse preparo de ingresso, né? E o que se observa, às vezes, é que o aluno, enquanto oriundo da escola, assim, ele tem uma mentalidade um pouco diferente do que aquela que é um processo seletivo. Muitas vezes ele tem 16, 17 anos, ele não está ainda preparado para entrar num processo seletivo de tanta concorrência, né? É verdade, né? E ele vai amadurecendo conforme vai estudando, vai se preparando. O número de pleitos de seleção que ele vai participando, ele vai amadurecendo e vai aprendendo até como estudar para participar do processo seletivo. É verdade, né? Porque às vezes, esse dia eu falava com uma pessoa que fez um concurso maravilhoso e a pessoa sabia e ela errou na hora de passar para a grade. Ficou nervosa, Sim. então... Imaturidade. Imaturidade, ela disse que errou, ela disse que aí não tinha como... Rasura não é permitido. Não é permitido. Então ela disse, olha, eu vou no próximo. E ela sabia a matéria, mas não faltava experiência, né? O nervosismo atrapalha muito também. Mas e esses alunos, uma turma de 60 alunos, eles chegam até o final do... Conclui os 60 ou a maioria? Isso é uma outra realidade um pouco complicada, né, Astro? Porque assim como acontece de ter uma parcela grande dos alunos que são oriundos de outros estados, eles têm uma dificuldade não só do curso, mas a dificuldade de adaptação fora da sua família, do seu lar, né? E eu sempre mexo com o acadêmico iniciante ali, o calouro, entre aspas, né? Que vão sentir falta da mamadeira da mamãe, né? Que agora, do colo, é verdade. Do colo, da mamadeira, do leitinho morno da mamãe, né? Vem lá do Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, vem para cá, tem a dificuldade toda daquele baque do sistema de ensino e a cobrança de avaliações, e ele tem ainda que buscar o seu viver, né? A sua habitação, claro. A sua alimentação, a sua higiene de roupa e lavanderia, essa coisa toda. As amizades, né? As amizades. Chega aqui e está sozinho, né? Está sozinho. Longe da família. Não tem amigo, não tem familiar, não tem um parente, né? É difícil. É um outro obstáculo. E a gente vê assim que no início as dificuldades são maiores, nos semestres iniciais, assim, há um obstáculo muito grande e acontece um maior índice de reprovação no início, que muitas vezes levam, essas reprovações reincidentes, levam à desistência. Dificilmente aquele grupo que entra se forma o mesmo grupo, porque eles vão sendo reprovados no meio do curso, fica para trás, e aqueles que foram adiante esbarram com quem ficou reprovado mais adiante, acaba que a turma se desintegra toda. Se desintegra, né? Os formandos, às vezes, fica mesclado, né? Talvez, eu diria assim, 60%, 70% é o mesmo grupo, e 30%, 40% se recompõe esse grupo para se formarem juntos, né? E tem muitos alunos, eu estava tendo um papo com uns amigos, um médico até, também, e existe muita vaidade, assim, ó, às vezes não é a vocação, às vezes é a vaidade. Eu quero ser médico. Aí a pessoa vai, chega ali, até às vezes consegue ser aprovado e ela desiste, porque ela botou na cabeça que quer ser médico, e realmente, às vezes, não é a vocação, às vezes a pessoa não pode ver sangue, não gosta de ver tantas coisas, né, que inclui a área da saúde. Sim. O que eu vejo, Astro, é o seguinte: a profissão da medicina exige inúmeras qualidades individuais de cada um, que muitas vezes o jovem não tem. Ele é muito jovem, com 15, 16 anos, ele definiu o que ele quer ser. Eu vejo que é muito prematura essa decisão. E às vezes ele não sabe nem avaliar se ele tem aquelas qualidades para desempenhar aquela função.
Verdade. É um curso que exige muito estudo, exige muitas renúncias, né? Renúncias que eu digo assim, renúncias do lazer, renúncia de finais de semana, de feriados, abrir mão de festas para estudar. E a juventude, né? A juventude. Não é fácil, não. E ele está longe de casa, ele está carente, ele se apega nos colegas e às vezes os colegas levam para a festa e a festa desvirtua o objetivo que é o estudo, a aprendizagem, né? Eu vejo na Gonçalves Chaves, ali quando eu passo a noite de carro, ali, a gente não consegue passar. Tantos jovens ali naqueles bares. A Universidade Católica ali é um foco. Foco ali. Eu sei que às vezes os vizinhos reclamam, a polícia vai, mas não consegue. Sempre está aquele foco ali. Mas é a carência, né? Como a gente está falando agora. Ficar em casa, ficar sozinho, pelo menos vai ali, bate um papo, ri, brinca um pouco, né? Porque não é fácil tudo isso, né? Pela idade, né? Muito jovem, não só jovem como imaturos, né? Porque às vezes o indivíduo é jovem, cronologicamente, ele é muito maduro. Outros têm 20 e tantos anos, são imaturos. Verdade, né? Mas eu digo assim, eu acho que aquela ideia assim daquela aura que se cria assim do médico, que meio fantasioso, a realidade é um pouco diferente disto, né? A medicina ficou muito socializada, né? E o aluno, enquanto oriundo da escola, ele fica imaginando assim que ele vai ter o consultório médico, que ele vai estar lá atrás de uma escrivaninha, atendendo uma clientela seleta, só pacientes particulares, só pacientes simpáticos, agradáveis, que vai ter um diálogo maravilhoso com aquele paciente, quando na verdade o dia a dia do consultório não é bem este. Às vezes o indivíduo se forma e vai trabalhar num posto de saúde, vai trabalhar numa policlínica, ou vai trabalhar anonimamente fazendo plantão em UTIs. Não é fácil, né? E ele não acaba sendo uma pessoa anônima dentro de um mar de profissionais. Pois é. E a gente, trabalhando assim no dia a dia, tu atender pessoas, conviver com pessoas, não é fácil. E a pessoa que aflui ao consultório, ele não vai ali para falar de futebol, ele não vai ali falar de festa, ele não vai ali falar... Realmente. Ele vem ali doente, com lamentações, com lamúrias, com sofrimentos, ou sofrimentos físicos ou psicológicos, mas ele vai ali para buscar apoio, né? E esse apoio nem sempre... Aquele que está recebendo aquela busca está pronto para dar aquele apoio, porque é muito difícil tu separar as coisas, né? Tu separar os sentimentos. Enquanto tu está ali é um profissional. Eu sempre me lembro assim de passagens. Eu hoje estou com 44 anos de profissão. Já passei por inúmeras experiências. Imagino. Algumas experiências assim que te marcam de uma maneira que é inesquecível. Eu vou te repassar uma historinha curta. Que bom. Não, pode repassar. Muito gratificante. Que bom. Eu atendi uma senhora, ela tinha 92 anos quando faleceu. Essa senhora, ela se tratou comigo 25 anos, 30 anos. E ela estava com dificuldade já de audição, e era difícil o contato, o diálogo com ela, porque ela tinha dificuldade para ouvir e conversar. E teve uma ocasião, uma das últimas vezes que ela foi à consulta, eu fiquei bem próximo dela, assim, quase ao pé da orelha, para conseguir ela falar e eu conseguir, né? Isso no consultório, não no hospital, no consultório meu. Sim. E aí essa senhora, eu conversando com ela, era um dia frio de inverno, e eu perto dela, assim, no pé da orelha, eu peguei da mão dela e fiquei de mão dada com ela, né? E conversando, assim, ela tinha uma série de doenças crônicas próprias da idade, que não tinha muita coisa que fazer, era mais adequar a dose de medicamento e vai se mantendo mais ou menos o que era aquilo.
Bom, naquele dia, terminou a consulta, eu fui acompanhá-la até a porta da sala de consulta, assim, e ela de mão dada comigo, foi me acompanhando até a saída da sala do consultório. Ela parou, virou para mim e me disse assim: muito obrigado. Eu disse: mas fulano, por que muito obrigado? Foi a melhor consulta que o senhor me deu em todos esses anos que eu me trato com o senhor. Eu fiquei pensando, olhei para a filha dela, uma senhora também casada, já com filhos. Sim. Eu fiquei pensando assim, melhor consulta, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu ainda disse para a filha: olha, não vamos modificar a medicação, porque a medicação é esta. Só vamos acompanhar, qualquer coisa tu me liga e tal. E ela disse: mas o que foi? Eu perguntei de novo: por que a melhor consulta? Ela me disse assim: as suas mãos estavam tão quentes que as minhas mãos ficaram tão quentinhas. Muito obrigado. Mas viu, um simples gesto, né? Então, o que o paciente às vezes busca numa consulta? Ele busca aquecer as mãos. O carinho, né? A aproximação. E às vezes, o que a gente observa são colegas que atendem atrás do computador. Já fui vários médicos. Nem olham para o paciente, muito menos pegar da mão do paciente. Não, ele quer aquecer as mãos. E fica preenchendo o computador. Geralmente, o contato com o médico geralmente é frio. Sentou ali, o que tu tem, papapá, e deu, né? Eu fui vários. E também fui vários maravilhosos. Né? E tem que fazer as coisas, esse ato de atendimento assim, tem que ser um ato humanitário, né? A gente vê hoje, está todo mundo correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da coisa material. E eu sempre me lembro de uma coisa que meu pai dizia. Meu pai dizia assim: meu filho, abre o olho que a vida é curta. Naquela época o pai tinha 40 e poucos anos e eu achava que aquilo era conversa de velho. Hoje eu tô sabedoria, né? Hoje eu estou com 70. Eu estou com 70. Quando eu ouvi isso do pai, o pai tinha 40. Eu achava que ele era coisa de velho, aquilo era... sabedoria, e ele tem razão, eles tinham razão na época. Né? Porque as pessoas dizem assim: bom, sou médico, você é rico. Só tem a juventude, você é médico, você é rico. Né? Você é rico, falta médico no Paraná, falta médico no Mato Grosso, falta médico lá para cuidar dos índios, tem médicos nos hospitais está faltando muito médico. Mas, eu falando há pouco tempo com um médico também, ele me dizia: não, o SUS pagar R$20 para isso, R$2,50 por aquilo para o médico. Não é assim a realidade. Sim, não é. Acho que alguns ficarão ricos. Isso é uma... Sim, como claro. Toda profissão. Claro. Toda profissão. Isso é verdade. Qualquer área. Mas a parcela maior vão ser trabalhadores. Né? Muito trabalho. Né? E às vezes vários hospitais nem chegam em casa direito, né? É verdade. 2, 3 hospitais e vai chegando em casa já chamam, né? Plantões, é muito trabalho mesmo. Não, e é como nós estávamos colocando assim no início do nosso diálogo, esses cursos todos da área da saúde, a assistência hoje ela está multidisciplinar. Muitas vezes o paciente hospitalizado, ele não é atendido só pelo médico, ele é atendido pelo médico, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, né? Pelo terapeuta ocupacional. E aí é uma equipe de pessoas para conduzir a melhor assistência para aquele enfermo. A enfermagem também é muito interessante, né? Muito importante. E eu tenho observado hoje, à medida que a idade vai avançando, a gente vai ficando mais reflexivo e observador. Eu tenho observado, assim, no passar dos anos e das últimas décadas, o aluno que ingressa no curso de medicina, se comparado assim com épocas passadas, ele é menos motivado. Pode até alguém que ouve o que eu estou colocando dizer assim: não, isso é um saudosismo, né? Isso é Tavares, isso aí é um saudosismo. Não, mas a gente né? vê. Eu também está apegado ao antigamente, ao passado. Não, mas eu vejo assim hoje. Não é mais aquela emoção, né?
existe uma motivação menor, assim, eu estou falando assim no geral. Claro que existem as particularidades. Claro. Mas eu vejo assim, a motivação, eu me recordo assim, enquanto eu fiz a minha formação acadêmica, as condições universitárias, ou naquela ocasião, eram muito piores do que hoje. As instalações físicas, a disponibilidade de biblioteca, a disponibilidade do hospital, dos professores, tudo precário, né? Era tudo mais difícil. Hoje é tudo mais fácil. Tu não precisa ir na biblioteca, tu tem biblioteca online, né? Tu tem computador, tu tem celular, tu tem notebook. Tudo, as instalações físicas são confortáveis, os livros, tem livros abundantes em português. Uns anos atrás, a bibliografia médica era em inglês, era em espanhol, em francês. Imagina. A gente ia na biblioteca, tu tinha que entrar numa fila para pegar um livro. Né? É que hoje está tudo pronto também, né? Então a pessoa já fica, eu vou ali, não vou... Antigamente tinha que estudar, tinha que pesquisar, tinha que ir nas bibliotecas, tinha que folhear. Tinha que buscar mais. Copiar, xerox. Hoje não. Pensa numa coisa, olha ali. Já tem disponível. Tem tudo prontinho ali, né? E o ensino, o ensino da anatomia, ao qual a disciplina que eu fiquei vinculado, estou vinculado ainda, é um ensino muito prático, né? O ensino da anatomia prática, anatômica, o estudo do corpo humano. E isso aí, o laboratório anatômico é fundamental, o estudo do corpo humano. Eu ouço vocês dizer que quando chega nessa parte da anatomia, de chegar lá, de se deparar com um cadáver, se deparar com uma mão, com um pé, muita gente desiste. Eu acho que não, acho que é uma ideia fantasiosa. Que bom. O que eu observo, assim, no início existe aquela resistência, assim, pelo o temor do desconhecido, né? Então, fica aquele receio de como é que vai ser os primeiros contatos, mas aquilo ali é 2, 3 semanas e está superado. A grande maior parte dos alunos, assim, aquilo ali em 2, 3 semanas está superado. E também o desenvolvimento do conteúdo já é feito de uma forma que ele não entra assim. A primeira aula prática, ele não vai direto para o cadáver. Ele vai visitar o laboratório, ele vai ver peças ósseas, ele vai ver peças de manequim, de material sintético. Depois ele vai ter aula... né? De sistema nervoso, ver encéfalo, ver sistema nervoso isolado do corpo, e depois ele entra no cadáver, propriamente dito. Então, vai havendo aquilo, vai como que digerindo gradativamente para assimilar aquela realidade. Mas, como eu estava dizendo... Mas deve ser bem complicado. É complicado, né? Mas... Por isso que eu digo aí, tem que gostar, né? Tem que gostar e tá... mas isso aí é muito relativo, Astro. Eu te digo o seguinte, eu quando entrei para a faculdade de medicina, jovem, sim, eu entrei para ser psiquiatra. O meu ideal era ser psiquiatra. Por quê? Porque eu tinha... aquilo que tu colocou, um receio assim de não ter aceitabilidade do corpo, do sangue, do cadáver. Sim. E eu disse, não, eu vou ser psiquiatra. E o que aconteceu? Não fui psiquiatra, coisa nenhuma. Cirurgião e professor de anatomia. Viu? Exatamente, o contrário. O contrário. O oposto. Né? Da onde que poderia imaginar isto? Né? Seria o contrassenso de tudo, mas... aquilo ali, num semestre, eu já tinha mudado. Eu sabia que psiquiatria é o que eu não ia fazer. Que interessante, né? E fui me definir na metade do curso para uma determinada área. No segundo ano, no terceiro semestre, eu fui convidado para ser monitor de anatomia. E acabei sendo monitor de anatomia durante os 5 anos da faculdade. Depois me formei, o professor, que era meu professor, convidou para fazer concurso, para entrar como docente de anatomia, e assim entrei e continuo até hoje. Então, às vezes... a mudança que teve, né? Porque o oposto. O oposto, psiquiatra, depois fazer... O oposto. Cirurgia, imagina, só aí já
médico cirurgião. Quanta diferença, né? E eu vou chamar agora, pedir para o Yuri colocar um comercial da psicopedagogia e nós já voltamos a continuar, que agora nosso assunto, quero saber muito mais sobre a anatomia. Gente, vamos voltar a bater nosso papo aqui sobre anatomia. Já chegou pergunta aqui, eu não estou com o celular aqui, mas depois o doutor responde nas redes sociais. Gente, e daqui a pouquinho mais, como eu falei para vocês, né, o Jefferson Dickman, no quadro Literatura, Poesia e Artes. E esse povo imenso nos assistindo, aguardando, né? Quero mandar um beijo lá para Portugal e agradecer, né, o Jefferson pela Nossa Senhora de Fátima, lá da Igreja do Porto. Istambul também, gente, a Grécia, essa gente maravilhosa, e aqui toda a região que está nos assistindo neste momento. Gente, então agora, e como é feito o trabalho com a anatomia? Como acontece o trabalho com a anatomia? Eu diria assim, Astrogildo, que é impossível tu dissociar o estudo da anatomia sem atividade prática anatômica. A anatomia é algo de conteúdo bastante extenso. É um dificultador assim, do iniciante do curso se deparar com aquele volume de conteúdo. Nós temos várias bibliografias assim que são indicadas como sendo o amparo para o aluno fazer o estudo, né, e o acompanhamento acadêmico, dos quais a gente enfatiza 2 livros. Um livro-texto de anatomia e um livro-texto de neuroanatomia. Esses 2 livros congregam em torno de 700 páginas, somando os 2. Meu Deus! Então, ele vem do ensino do 2º grau com uma outra mentalidade, né? E aí se depara com uma disciplina que tem aquela bagagem de conteúdo. E a anatomia, além desse conteúdo extenso, ele tem muitos termos anatômicos que não são da fluência do vocabulário diário. Então ele se depara com essa dupla dificuldade, né, do volume e de uma denominação que ele nunca ouviu falar naquilo, que não são nome de estruturas, que têm funções e localizações e relações de vizinhança, que ele só vai conseguir fazer o aprendizado disso se ele tiver uma atividade prática visual. Porque senão ele não consegue, é muito difícil. Por isso que aí entra os laboratórios. O laboratório, aí o cadáver passa a ser fundamental para o estudo e o ensino e a aprendizagem da anatomia. E que cadáver é esse? Da onde vem? Como surge? Isto aí, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, eu diria até, diminuiu muito a disponibilidade de corpos para o destino científico assim, do ensino da área da saúde. Esses 11 cursos que nós ministramos, conteúdos de anatomia humana, todos eles têm aula prática de anatomia, com profundidade maior ou menor, de acordo com a grade curricular daquele curso. Mas o curso de medicina é o que alberga assim, um conteúdo muito maior, que tu vê o corpo em minúcias, todos os segmentos e sistemas do organismo. E o que vem acontecendo hoje? Tem surgido alternativas, né, para substituir o cadáver, mas as alternativas não são eficientes, são totalmente ineficientes.
Por quê? Porque os manequins sintéticos, manequins de material sintético, eles são grosseiros. Eles não conseguem reproduzir o que é o real do corpo humano. A textura, né? A textura, o detalhe, a minúcia, a vizinhança, as relações, é impossível. Tem surgido imagens virtuais de computação que simula, mas tu não consegue tocar naquilo ali, né? Aquilo ali, por mais que seja tridimensional, ele não é o corpo. E eu até colocaria aqui um desafio para quem nos assiste, né? Sim, lógico. Eu colocaria um desafio. O que quem está nos acompanhando, o nosso diálogo aqui, acharia de ser operado por um cirurgião que aprendeu anatomia no manequim? Que nunca mexeu num corpo humano. Um corpo humano inerte, um cadáver, mas que ele tenha feito a sua formação acadêmica, cirúrgica, aprendendo só a mexer em computador, em manequim de plástico, de material sintético. Eu não queria, né? Terias coragem? Não, eu não teria coragem. Não, ele nunca tocou na pele, nunca tocou nos ossos, nada, foi tudo sintético. A diferença, não. É o detalhe. É um perigo. Não, e o cadáver, dentro da formação acadêmica, ele tem um papel não só assim de aprender o detalhe, a minúcia anatômica, mas haver um preparo psicológico para o aluno, enquanto entra no curso de medicina, ele se deparar com outra realidade que é a morte. Que ele está ali se confrontando com um corpo inerte, né? Que aquele corpo ele não tem vida, mas ele está servindo pós-morte para o aprendizado de muitos profissionais da área da saúde que atenderão inúmeras outras pessoas que terão assistência de quem conseguiu a sua formação e sua qualificação estudando naquele corpo. Então as pessoas, uma vez eu ouvi... Vivenciando ali a prática, o que é de verdade, né? De verdade. Eu ouvi um relato de uma senhora, uma esposa de um corpo que foi doado. Essa senhora chegou e me disse assim: nós, da nossa família, todos somos doadores de corpos. E eu perguntei para ela assim, e ninguém é doador de órgãos? E ela me disse assim, não, nós achamos que doar um corpo é muito mais importante que doar um órgão. Por quê? Porque um órgão doado para uma pessoa beneficia uma pessoa, quem está recebendo. E um corpo doado para ensino, ele vai beneficiar uma centena de pessoas da área da saúde que tratarão quantas pessoas e que beneficiarão. Sim. Aquilo se multiplica numa progressão infindável. Nós temos lá na anatomia da UFPEL inúmeros cadáveres que são utilizados para o ensino. E digo assim, nós temos 2 cadáveres lá que são utilizados quase como se fosse um atlas demonstrativo. Sim. Aqueles a gente tem reservado, que foram preparados de uma maneira toda especial, que o aluno ele visualiza, ele manuseia com supervisão. Aquele ali ele fica reservado, cuidado. Tem cadáver ali que está há 30 anos lá. Era isso que eu ia perguntar, quanto tempo mais ou menos? É infindável o tempo, é infindável. A vida útil do cadáver é proporcional ao cuidado do manuseio. Se tu manuseia grosseiramente, ele se deteriora. É como um livro, que tu folheia aquele livro sem delicadeza, as folhas ficam todas reviradas, todas amassadas, todas partidas, né? E o corpo é o mesmo. A dona Genesi, ela pergunta, quais os trâmites para a doação do corpo? Vamos ouvir, dona Genesi. A doação, Genesi, é muito fácil. Tu pode fazer uma doação em vida ou uma doação pós-morte pelos familiares. Como é que se procede para fazer a doação? Preenche-se um formulário, que é um formulário simples, é uma declaração de doação, em que consta ali os dados de identificação simples, nome,
data de nascimento, endereço, um telefone para contato da família, no caso do falecimento, assina essa declaração como sendo o doador manifesto espontaneamente, voluntariamente, tenha o registro de uma ou duas testemunhas que declaram que são testemunhas daquela doação, dessa pessoa que está fazendo a doação, registra em cartório aquela assinatura ali, que reconhece que aquela assinatura é verdadeira. Esse formulário ele é preenchido em duas vias, uma fica com a família, outra fica na unidade. Quando o indivíduo vem a falecer, a família comunica telefonicamente para a nossa unidade lá, e a universidade, através da sua infraestrutura, mobiliza meios de deslocar esse corpo para a faculdade, lá, Faculdade de Medicina, disciplina de Anatomia. Pode ser feito o velório, tem pessoas que optam em fazer o velório e fazer o destino posterior ao velório, não fazer o sepultamento e faz a doação. Tem pessoas que optam em fazer, abrir mão, fazer a doação direto, que pode ser a partir do hospital, a partir de casa, a partir de onde for, da funerária, ou seja lá. E se a pessoa não tiver esse documento e o parente venha a falecer, digamos, amanhã? Ele pode ir direto, pode ir direto. A disciplina de anatomia fica ali no Fragata, como eu disse, na Avenida Duque de Caxias, do lado da Coca-Cola ali, departamento de anatomia. Eu não sei de cor aqui o telefone, mas eu posso ver aqui e repassar o telefone que pode ser ligado 33 10 18 08. Esse é o telefone lá da disciplina de anatomia. Até vamos repetir novamente, de repente... 33 10 18 08. Ou da Faculdade de Medicina, 33 10 18 01. Repito, 33 10 18 01. A pessoa diz, eu quero fazer a doação do corpo, não tenho formulário, como é que eu faço? Entra alguém em contato por esse telefone e vai se disponibilizar esse formulário, preenche o formulário e vai se dar o destino. Quem é que pode ser doador? Qualquer pessoa pode ser doadora. Uma pessoa que faleceu estava com uma infecção, uma neoplasia, infartou, teve um AVC... Qualquer situação... Acidentes também. Acidentes. As condições que criam um pouco de empecilho seriam quando a causa da morte é por motivo de violência. Aí tem que ser feito um exame pericial pelo Instituto Geral de Perícias, emitido o laudo, e depois daquela emissão do laudo, aí sim, mediante o atestado de óbito, né? E mesmo o doador, o que ele tem que apresentar? É o formulário de atestado de óbito, registrado no cartório, como qualquer pessoa que vai ao óbito, e a declaração de doação. Isso é praxe, né? É de praxe, claro. E nós temos lá, bem organizado, um arquivo que a gente tem uma relação de doadores já. Nós temos em torno de 45 formulários já de doadores manifestos, que são doadores futuros, por eventual vir a falecer. Nós já recebemos esse programa de estímulo de doação de corpos. Ele começou em torno de 2009, 2010. Nós temos recebido, em média, um corpo por ano, mediante doações. É pouco. Já ia perguntar, é pouco, né? Nós estimamos, assim, que o sistema de normatização do ensino, deveríamos ter um cadáver para cada 10 alunos. Hoje, nós temos lá, na disciplina de anatomia, corpos inteiros, né? Nós temos 8 cadáveres, dos quais 2 não estão ainda em processo de preparação, assim, de dissecção. Tá? Então, nós temos 6 em uso, né, para ensino, 2 em preparação, mas o ideal seria em torno de 4 doações ano. Esse seria o ideal, que é o que era no passado.
Eu te coloco assim... Reduziu, então? Reduziu. Por que reduziu? É uma pergunta interessante. Por que reduziu? No passado, existia uma situação seguinte, um corpo de uma pessoa desprovida financeiramente. Não tinha nem como arcar com o sepultamento, o dito indigente. Aquele corpo ia para as universidades. O indivíduo que é um perambulante de rua, foi encontrado morto na rua, também é o dito indigente, era destinado para as universidades. Passados-se uns anos, a socialização da assistência, as prefeituras municipais passaram a exercer o ato do sepultamento filantrópico, subsidiado pela prefeitura. Mesmo, A assistência social da prefeitura faz o sepultamento, paga uma taxa para a funerária, que eu não sei que valor é, mas deve ser um valor bem simples, imagino eu. Eu acredito que sim. Mas faz aquele sepultamento e as funerárias até têm interesse de fazer aquele sepultamento, que é mais uma arrecadação que ela tem, que seja pequena ou não seja, não sei qual é o valor que é. Caixa, claro. Mas é mais uma receita que a funerária tem. Eu aqui colocaria um outro desafio, eu coloquei aquele desafio da pessoa se submeter à cirurgia por um cirurgião que teve a formação acadêmica com um manequim de plástico. Eu não queria, muita gente em casa também. Provavelmente não vai querer. Claro. Mas eu colocaria um desafio seguinte, aos nossos vereadores da Câmara Municipal, que criasse um projeto que facilitasse esse destino desse corpo para a Faculdade de Medicina. Eu estava observando hoje à tarde qual é que é como é que é constituído a nossa Câmara Municipal, e tem um médico, o doutor Anselmo Rodrigues, claro, ex-prefeito municipal e ex-aluno da Faculdade de Medicina da UFPEL. Ele é fruto do berço, igual o meu berço. Realmente. Nós fomos não colegas, eu me formei um pouquinho antes dele, contemporâneos, assim, da faculdade. Eu colocaria para o nosso ilustre Anselmo, quem sabe, Anselmo, vamos montar um diálogo e ver o que a gente pode fazer para facilitar esse destino desse corpo. Seria muito interessante. Eu acho que ele aceitaria, eu acho. Eu estive semana passada com ele. De vez de fazer o sepultamento assistencial, fazemos o destino desse corpo para a Faculdade de Medicina. Ele vai ser muito bem acolhido, esse corpo. Nós recebemos, tratamos e manuseamos com extremo respeito. É uma coisa que a gente preza muito, é o respeito pelo cadáver. A gente cobra do aluno, do acadêmico, o respeito, não só nas aulas, mas nas atitudes, no ambiente do laboratório. Isso é muito interessante, Porque eu acho que isso às vezes causa um certo medo, porque as pessoas a gente chega lá e faz, não, jogam. Não é nada disso, nada disso acontece. A gente tem o hábito de, quando desenvolve um conteúdo anatômico, é descoberto só aquela área que está em estudo, o resto da área fica coberta. Porque aquele corpo que ali está, as pessoas pensam assim, o corpo está aqui porque foi um indivíduo desprovido na vida financeira, que não conseguiu arcar com os custos de sepultamento e acabou sendo doado para a universidade. Eu digo para vocês que desde 2009, que foi instituído esse programa, eu que venho encabeçando esse programa de doação de corpos, eu tenho tido o hábito, todo corpo que nós recebemos lá, eu faço uma carta de agradecimento para a família e entrego pessoalmente em mãos para os familiares. E eu digo para vocês que estão nos acompanhando esse nosso diálogo, que 90% das pessoas que foram doadores moravam em casas de muito boas condições. A pessoa pensa assim, o doador
a pessoa da periferia, o de rua. Nada disso, pessoal. Moradores de núcleos habitacionais de padrão alto, de familiares de adjacência de regiões centrais. É um novo entendimento, né? É um novo entendimento. É um desprendimento, né? A pessoa fica apegado à matéria quando porque não tem Na verdade, não temos nada ali. Depois de morrer, não temos mais nada. Não, né? A pessoa, eu acho curioso o seguinte, a pessoa pensa assim, eu não vou doar meu corpo, eu quero que sepulte. Não, o outro, não vou fazer o sepultamento, mas eu quero cremar. Sim, mas ele aceita a cremação, mas não aceita a doação. É complicado. Mas o que é? Os pouquinhos... E guarda num recipiente as cinzas do... Que não serve, né? Não serve. Cultua aquele vasilhame com uma cinza. Eu não consigo entender isso. Não consigo mesmo. E deixa de apoiar o estudo para a salvação de tantas outras pessoas. Exato. Né? Tu quer cultuar, pega um álbum de fotografia da família, daquele membro da família enquanto vivo, folheia, olha, mentaliza, faz uma prece. Faz uma prece para quem já foi, mas não vai lá no cemitério perante uma laje de granito se ajoelhar ali. Não tem nada ali. Eu também penso, não tem nada ali. Não tem nada ali. A coisa é espiritual, né? É espiritual. Ele pode cultuar aquela pessoa em qualquer lugar, na sua casa, na sua qualquer cama. momento pode orar, na rua, no carro, né? Exato. A prece. Sabe que coisa boa esse bate-papo, tá muito bom mesmo. E o Jefferson está lá em Curitiba, né, Jefferson? E ele prepara sempre coisas maravilhosas para nós, de muita cultura, de muita sabedoria. Está ele e a Márcia lá, e a Márcia, sua noiva, como eu disse para vocês de casa, como eu disse para o doutor aqui, o doutor Carlos Alberto, o Jefferson viaja muito. Tem cultura, tem conhecimento, é um rapaz simples e sempre nos devolve muito charme, muita elegância para o nosso programa de hoje. Então ele apresenta para nós o quadro Literatura, Poesia e Artes, com Jefferson Dickman. Olá, Pelotas. Olá, São Lourenço do Sul. Olá, amigos e amigas. Eu sou Jefferson Dickman e estou aqui na coluna Literatura, Poesia e Artes, dentro do programa De Frente com Astro do meu querido amigo Astrogildo Pinto. Como sempre, eu trago a vocês tudo o que acontece em termos de arte e de literatura na nossa região sul. E eu posso dizer a vocês que nessa semana a nossa agenda está bem lotada, pois de 17 a 28 de maio acontece ali na Praia do Cassino, em Rio Grande, a 49ª Feira do Livro da FURG. É um evento já bem conhecido, já bem tradicional, promovido pela nossa FURG. Então, não deixem de prestigiar, de 17 a 28 de maio, a 49ª Feira do Livro da FURG. E dentro da feira acontece um concurso de poesias intitulado Sua Poesia Vai à Feira. Ele premia as melhores poesias e essa cerimônia de premiação acontece no último dia de feira, no dia 28 de maio. Então, concurso Sua Poesia Vai à Feira terá o seu resultado no dia 28 de maio, lá na Praia do Cassino, na Feira do Livro da FURG. Também, aí na nossa Pelotas, entre os dias 26, 27 e 28 de maio, acontece o 5º Festim de Maio. É uma promoção do coletivo Eu Leio Pelotas. Acontece ali nas dependências do Casarão 2, a sede da Secult, aí no centro de Pelotas. Dentro desse evento, 5º Festim de Maio, estará sendo lançada uma coletânea
intitulada Aguaceiro. Um nome bem interessante, pois Pelotas é uma cidade, como todos sabem, muito úmida, e onde chove muito e é cercada de água por vários pontos, né? Então, o título dessa coletânea foi sugerido como Aguaceiro. Eu achei um título muito interessante e estou com muita vontade de ler esse livro. Também aí em Pelotas, o CLIP, Centro Literário Pelotense, brilhantemente presidido pela nossa querida amiga doutora Marísia Vieira, lançou nesses últimos dias o seu edital para a 30ª coletânea do CLIP, nesse ano de 2023. Então, podem participar autores do Brasil e do exterior, desde que o idioma utilizado nos seus textos seja o português. E os autores devem ter acima de 18 anos, devem ser maiores de 18 anos. Os textos podem ser em prosa, conto ou crônica, né? Ou em verso. Então, não deixem de prestigiar e de participar, os autores da Zona Sul, da 30ª coletânea do CLIP. Também agora, na minha São Lourenço do Sul, acontecerá no dia 2 de junho próximo, o lançamento do livro As Aventuras do Fusca Amadinho, do meu querido amigo Rodrigo Seefeld. O evento acontece no dia 2 de junho, ali nas dependências do restaurante Nona Brai. Então, também não deixem de prestigiar o lançamento desse livro, onde o meu amigo Rodrigo Seefeld conta as aventuras do seu Fusca. E quem não ama um Fusca, não é? Então, 2 de maio, restaurante Nona Brai, em São Lourenço do Sul. Meus amigos, seria isto, esses eventos, agora nessa semana que entra. Como vocês veem, está bem movimentada. E para nós terminarmos a coluna de hoje, eu vou apresentar para vocês um poema meu, do meu primeiro livro, Poesia em Tempo de Guerra. O poema chama-se Os Tempos. Neste mundo, os passos não se contam. Os contos ainda são contados, as contas sempre conferidas, as mentes sempre perturbadas. Os tempos são embaraçados, o passado ainda passa. O hoje chegou logo, o agora ainda é cedo. O depois é só penumbra, o mais tarde ainda vem. Amanhã é só escuridão. A vida continua, acentua minhas mágoas. A vida é contínua, esculpe minhas rugas. A eternidade é o remédio, limpa minha cara, acaba com meu tédio. Cura minhas feridas, salva minha alma. Então esse foi o poema Os Tempos, do meu livro Poesia em Tempo de Guerra. Pessoal, então, para finalizarmos, eu ergo um brinde a vocês, desejando paz, saúde e alegrias para todos nós, que nós possamos viver dias felizes e dias de muita harmonia nas nossas vidas. Um brinde a vocês. Eu deixo aqui, então, um abraço e prometo estar de volta na semana que vem, dentro do programa De Frente com Astro, na minha coluna Literatura, Poesia e Artes. Um grande abraço a vocês e até a semana que vem. Até lá. É isso aí, Jefferson. Obrigado, né, viu? Conheceu o nosso amigo, poeta, escritor. Não conhecia, prazer. Me parece ser bastante ilustrado. É bastante mesmo. Bastante ilustrado. Agora a gente tem na agenda ele, dia 29, mas ele está em Curitiba, nós vamos confirmar. Seria ele, a noiva Márcia, que é arquejeira, e também uma cantora nova se lançando aqui em Pelotas, que é a Duda Caran, filha da Jaqueline Caran. Então, elas vão estar aqui batendo um papo com a gente, a Duda vai cantar, vai tocar, a Duda parece estar cursando Direito também, na UFPEL. E vamos confirmar a agenda depois. Acredito que ele chega, né? Porque agora os voos aquele vai e vem, né? Antigamente ele ficava um tempão, né? Tempão na estrada.
E fazer aquele lanche, aquele pãozinho com mortadela, até não sei aonde. Hoje não, né? Hoje já temos voo daqui direto, né? De Pelotas, direto. Então, gente, lembrando que agora esse sábado nós temos 15 anos da Ana Luísa Mendes Brus Amarelo. 15 anos, né? E ninguém melhor do que o vovô Cacá, como ela chama, né? Para mandar uma homenagem para ela. É um avô de coração, não é um avô biológico, né? Maria Luísa, nossa netinha do coração. Nós vamos querer ela e a Ana Laura. Ana Laura. Isso, Ana Laura, que está no FEPEL, que foi o primeiro lugar. Vai entrar agora no curso de odontologia. Maravilha. E a Ana Luísa agora no Brilhante, a grande festa de 15 anos. Agora, sábado nós vamos estar lá abraçando essa menina e essa família maravilhosa. Bom, gente, eu quero mandar um beijo também para a Eva Regina Conceição, que nos assiste, a minha tia, que ela disse que hoje estava pensando, mas depois ela disse, eu vou assistir, que eu quero aprender tudo direitinho. Porque acabar com o mito. Isso é muito importante para a Eva, tu vai assistir. Para acabar com esse mito, né? Que é um mito, o corpo vai para cá e o corpo vai para lá. Então, hoje, quando eu falei para ela assim, mas acho que eu não vou assistir. Depois ela assim, não, eu vou assistir. Verdade, Gilda Maria Brizolara Domingues, tanta gente presente, né? Assistindo, com o pessoal lá em Curitiba também, lá no Jefferson, ficam numa sala, todos assistindo o nosso programa, e o pessoal daqui. Nós vamos voltar, então, a falar sobre, né, a doação do corpo, e aqui entra também a doação de órgãos, né, que é diferente, como colocou ali, né, doar um órgão, né, e doar o corpo. Fica uma dúvida, assim, se quem doou um órgão pode doar o corpo, pode. A pessoa pode ser duplamente doadora, assim como ele pode ser doadora de múltiplos órgãos, né, para doar córnea, doar rim, doar qualquer órgão que faça uso em vida para o receptor, né? Ele pode fazer a doação do órgão e destinar o corpo para o estudo anatômico. Ele pode ter a dupla utilidade. Isso era uma dúvida, né? Não, aí pode doar o rim para que a pessoa está com morte cerebral, faz a doação de rim e depois faz o sepultamento do corpo. Não, ele pode doar o rim e fazer o destino do corpo para o estudo de ensino, aprendizagem científico, a disciplina de anatomia da UFPEL. Que bom, que interessante, né? Ficou bem explicado, porque às vezes pensam, não, vou doar o corpo, poderia doar o rim, outra parte do corpo. Né? Outro segmento corporal. Outro segmento corporal. E outra coisa que às vezes cria uma dúvida, assim, tem custo essa doação? Não, não tem custo, pessoal. A doação, quem doa não recebe nenhuma contribuição pela doação e, ao mesmo tempo, não assume compromisso pecuniário nenhum. Ele faz uma doação voluntária que não tem custo nas duas vias, né? A universidade não paga por essa doação e o doador não assume despesa pela doação. E fica bem claro que não é uma venda nem uma compra. Exatamente. É realmente isso. Uma doação. É uma doação voluntária. É uma doação voluntária objetivando enaltecimento científico, aprendizagem, ensino, né? E isso aí a gente até tem tido, já foi feito agora em 2019, a gente faz periodicamente uma cerimônia de homenagem aos corpos recebidos naquele período, né? E a gente fez agora em 2019, em novembro de 2019, foi logo antes da pandemia, foi feita uma cerimônia lá no anfiteatro da Faculdade de Medicina, em que se convidou representantes de diversas seitas religiosas, né, que lá foram pastores, sacerdotes, padres, e a gente, cada um fez dentro da sua seita ali, fez uma manifestação religiosa, enaltecendo aquilo ali. Interessante, e foi depois registrado aquilo ali, saiu inclusive na imprensa aquele registro. E numa dessas ocasiões, a última que teve, eu tive uma satisfação muito grande,
que a gente divulgou que ia ter o evento, saiu na mídia televisiva, impressa, né? Estava presente a esposa de um indivíduo que havia sido doador. Ficamos ali naquela cerimônia ali, estavam alunos, assim, tava o anfiteatro estava cheio. Sim. Ali, devia ter umas 200 pessoas, de acadêmicos e professores, etc. Depois que terminou tudo aquilo ali, foi embora, e umas pessoas foram ficando, e ficou uma senhora acompanhada de uma outra senhora, e ela chegou e disse: eu sou esposa do fulano de tal, que a gente doou o corpo. E eu, muito prazer, mais uma vez eu registro aqui o agradecimento. Nossa, interessante, né? E aí eu perguntei para ela assim, mas e o que lhe motivou a senhora vir aqui nesta cerimônia? Ela disse para mim o seguinte: para registrar de fato que o desejo nosso, meu e dele, era para ser feito esta doação e que estimulasse outras pessoas a fazerem a doação. Mas que lindo, então foi, né? Muito... Fechou, né? Fechou uma pessoa jovem, encontro. Ela devia ter o quê? Uns 40 e poucos anos. Fechou o encontro, né? Realmente. Foi muito emocionante, gratificante, né? E a gente vê assim as pessoas que se fazem um desligamento real da matéria, né? Sim, porque a matéria não vale de mais nada, né? Eu te diria uma coisa... Sim. Eu perguntaria assim, e tu, professor da anatomia, tu é doador? Né? Já me fizeram uma vez uma pergunta dessa. Eu estava pensando isso. Tu já preenchesse o formulário de doação espontânea? Eu vou te dizer que não, que eu não preenchi o documento. Por quê? Porque é implícito que eu sou. Ninguém vai aceitar que eu morra e não seja doador, porque não precisa o documento de doação. Todo mundo sabe que eu sou doador. Já está pronto. Está pronto. Interessante, né? Eu, na minha carteira de identidade, desde que eu tinha 18 anos, eu tenho ainda eu sempre coloquei doador de órgãos. E eu nunca imaginei que um dia eu ia precisar de um órgão, né? Sim. Então, aquilo já vinha aí, na nova identidade, agora que eu estou renovando a minha, né? Eu vou colocar ali também. Doador. E eu descobri que esse rim que está implantado, eu posso doar ele para outra pessoa. Sim. Quando morrer. Então, como existem coisas que a gente pode salvar outras vidas, tantas outras vidas, né? E está faltando, está mais de 1 milhão de pessoas no Brasil esperando um rim. É uma fila monstruosa. Com a pandemia reduziu, e tantos outros, né? Pulmão, fígado, e as pessoas, né, podem contribuir com isso, podem colaborar. Sim. E é difícil, né? O entendimento da doação é muito difícil. Eu não comentei, agora o pastor Gildo falou. Nós estamos aqui nesse diálogo assim, profissional, mas temos um laço de amizade já de alguns anos. Verdade, bons anos. Eu fui presidente do Clube Brilhante em 2000, 2002 e 2004. Na época, o Astrogildo estava chegando em Pelotas. Verdade. Tivemos a grata satisfação de nos aproximarmos e convivermos. Verdade. Acompanhamos esse processo todo do transplante renal dele, né? E o pastor Gildo está aí, forte e rígido. Graças a Deus. Superou tudo isso. Isso, nós somos amigos de E o doador do rim dele não poderia ser um doador de corpo, porque foi uma doação em vida. Em vida, e está muito bem, meu. Está muito bem. O doador do rim do Astro está vivo. Emerson, meu sobrinho, mora em Gramado. Está muito bem, graças a Deus. E aí eu ia colocar que nós somos amigos já de um bom tempo, de churrascos, viagens, risadas. A Isa, a esposa do Dr. Tavares, muito querida. 20 anos, 20 anos. 20 anos. E nos conhecemos ali no clube, né? Quando o Diário da Manhã, que eu comecei. E até hoje, gente, graças a Deus, né? Vários churrascos, viagem. Agora nós conversamos de um casamento, né? Isso. Que eu não vejo a noiva há 12 anos. A Deise, os noivos, né? Eu não vejo há 12 anos. Foi uma festa linda lá em Gramado. E é muito... Como eu estava falando agora, quando eu fui... quando meu sobrinho me doou o rim, eu também fui lá
Eu assinei que eu não estava pagando, não pode ter valores no reino. Não existe, é proibido vender órgãos. Então a gente assina, né, tem que dar de alma, tem que dar de coração realmente. É doação. A palavra já diz bem clara ali, né? É doação. E agora falando um pouquinho, não está com saudade dos clubes, daquelas festas todas? O Astrogildo, eu te confesso que tem coisas na vida que são feitas uma vez só. E eu tive um prazer enorme de ser teimoso, e foi 2 vezes. 2 vezes, eu fui presidente do Clube Brilhante em 2 gestões subsequentes. Verdade. E eu já tinha convivido, primeiro como secretário, depois diretor social, depois como presidente, depois de novo como presidente. Então foram lá, talvez 6, 8 anos de convívio em diretorias de Clube Brilhante, e a gente conquistou inúmeras amizades, como a tua amizade. Verdade. E aquele grupo bom, né, que a gente se encontra lá na diretoria, que até hoje se encontra verdade, assiduamente. Gente maravilhosa. Mas eu acho que tem tudo na vida que tem seu momento, e os outros têm que ter oportunidade de fazer aquelas coisas que a gente fez com gosto, fazer às vezes até com mais gosto, com mais qualidade. Então a gente tem que dar oportunidade para todos, e certamente voltar para essa atribuição hoje seria inviável, porque muitos daqueles que compuseram aquele grupo, infelizmente alguns faleceram e até já não tem como reconstituir o mesmo grupo, né? Mas foram momentos bons, né? Marcantes, isso que importa, né? Era uma turma linda, né? Eu encontro com eles nos bailes lá, no Brilhante, nos jantares, encontro alguns deles. E sempre relembrando. É o ciclo da vida. Eu fui presidente e acabou, fui professor, hoje continuo como voluntário colaborador, daqui um pouco vai acabar. Fui presidente da Unimed, passou também, acabou. Aí fui cirurgião, momento, né? Parei de operar também, acabou. A cirurgia não está fazendo. Não estou operando mais também, agora eu estou só na atividade do também, consultório, né? Que faço com muito prazer, e que podendo levar até onde der, indo lá, não de bengala, mas enquanto der para ir lepto e faceiro, estarei indo. E tem que descansar um pouco também. Vai diminuindo. Né? Diminuir um pouco. Parar não dá. Vai se substituindo as satisfações por outras satisfações. Hoje tem os filhos, tem os netos, tem a esposa, né? Tem a tua vida particular também, que tu tem que dedicar, e lembrar sempre daquilo que o papai dizia: olha, abre o olho que a vida é curta. É verdade. Senão tu fica só diretor daqui, professor dali, presidente de lá, e quando tu vai ver, já foi. Como perguntaram meu amigo Dedé semana passada, Dedé, a tua vida, ele, eu organizando o mesmo lado, esqueci até de casar. Semana passada estivemos lá, até assim, o Dedé está com muito sentimento, nós todos, porque ontem faleceu o Chico Jung, que é o amicíssimo nosso, né? A gente sabia que ele estava bem doente, né? E às vezes, né, a pessoa está sofrendo, né? A gente não quer, mas é o momento, né? Ele acabou falecendo ontem, antes de ontem foi o sepultamento, a cremação lá em Porto Alegre. Então o Dedé está muito triste também, né? Mas também já estava mais ou menos preparado, né? Porque o brabo é ficar sofrendo, né? Quando a gente sabe, ele estava lúcido, né? Ele entrou em coma ontem e faleceu na madrugada, me parece que foi assim. Mas é a vida, né? Por isso que eu digo, né? Como dizia o seu pai, a vida é muito curta, né? A minha avó sempre dizia assim: não dá tua sabedoria para os outros. Mas nosso momento bom, não sei se teria alguma coisa para falar para nossos amigos, as pessoas que estão nos assistindo. O que eu diria, assim, que o ensino da anatomia é indissociável do estudo prático, e que o estudo prático da anatomia não existe nada que substitua o cadáver, o corpo humano. Então, que isso se multiplique, essa frase, e que
engrosse a fila dos doadores e que os potenciais doadores que se concretize a doação, né? Ninguém está querendo que morram, ninguém quer isso. Lógico. Nós estamos aqui cultuando a vida, né? E cultuando a vida, mas que uma certeza que todos nós temos, o dia que a gente nasce, é que um dia vai morrer, isso é certo. Claro, lógico. Eu sempre digo em família que o que eu mais desejo é que a minha esposa não fique viúva. Como assim? Sim, no dia que ela ficar viúva, eu fui. Pois é, porque eu... eu digo, não, tu não quer morrer, ninguém quer morrer. Eu quero ficar aqui. Não tem quem queira se grudar, né? É muito boa a terra. A gente não conhece o outro lado. A gente sabe. Aqui a gente sabe, que a gente pisa, que a gente abraça, que a gente toca. Exato. Depois de lá a gente não sabe mais o que, é verdade. O que vai acontecer. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Obrigado, pessoal do exterior. Obrigado, Uruguai também, que nos assiste. Essa gente linda. Depois eu vou ver as mensagens ali. Se tiver alguma pergunta, eu vou encaminhar para o doutor. Depois ele responde ali nas redes sociais para nós. Quero agradecer mais uma vez o carinho de todos. Muito obrigado, doutor, por ter vindo aqui, trazer essa contribuição maravilhosa, onde eu fiquei ali impressionado com uma coisa que foi bem real. Se eu vou preferir um cirurgião que trabalhou num corpo, ou se eu vou preferir um que trabalhou num sintético, ou num outro tipo de material, ou simplesmente um computador. Logicamente, eu preferir aquele que trabalhou no corpo, porque ele tocou, ele teve textura, ele sabe realmente como lidar. E a gente acompanhou essa semana aí na mídia, quem está acompanhando a imprensa, né, até o Conselho Regional de Medicina entrou com uma ação obstaculizando a criação de novos cursos e vagas de faculdade de medicina. Não peguei bem qual foi o motivo da obstaculização, mas certamente porque talvez o Conselho Regional de Medicina constatou que essas novas unidades que estavam sendo pleiteadas em abrir não estavam devidamente dotadas de condições para desenvolver uma formação acadêmica a contento. Provavelmente deve ser isto, né? Sim, nós queremos bons médicos, nós queremos, é como o Sindicato Médico sempre coloca, que não precisa-se de mais faculdades, de mais médicos, se precisa de mais qualidade de profissionais. Realmente. E o ensino prático é fundamental. E na prática da anatomia, como já foi reforçado, o corpo humano é indispensável. Que bom, gente. Olha, foi uma aula, foi um aprendizado, foi uma aula muito importante, tirou mitos, tirou medos, né? Porque é aquilo também que as pessoas falavam da falta de respeito não existe. Sim. Né? Não, é o que mais existe. É o que mais existe. Cuidado, é um respeito pelos corpos que estão lá. Então, isso é muito importante. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Obrigado. De termos esse contato com o nosso público que nos assiste. E acho que fizemos um diálogo aqui bem descontraído. Verdade. Se tratou de um assunto, de certa forma, assim, meio revestido de tabus e coisas. É verdade. Mas se tratou de um modo, assim, de diálogo respeitoso. E leve. Verdade. Então é isso aí, gente. Obrigado. Um beijo, fique com Deus, até a próxima segunda-feira, que eu acho que vai estar aqui o Jeffrey Dickman, que nós vamos confirmar, mas eu sei que a cantora Duda Caré, Dudinha, como chama, né, filha da linda Jaqueline Caré, estará aqui cantando e tocando pra gente. Um beijo e fique com Deus.